Uma das coisas que eu mais gosto de atuar, de falar e de trabalhar é com alta performance. Tanto é que, na minha carreira de empreendedor, eu já fiz, se eu não me engano, 3 ou 4 processos de coaching para alcançar alta performance, para gerar cada vez mais resultado. E em cada um desses processos, eu subi um degrau, um nível para frente do nosso resultado. Então, eu tinha uma meta para bater. Eu colocava essa meta lá, eu contratava um coach para me ajudar nesse processo, para eu conseguir alcançar essa meta. E a gente ia e alcançava a meta. Então, eu gosto muito de processo de coach. E uma dessas pessoas que me ajudou a alcançar uma meta, e era uma meta de construção da nossa política interna, o que a gente chama de PVE, é o Código de Cultura da empresa. Uma das pessoas que me ajudou a desenvolver o meu código de cultura, na verdade, a pessoa que me ajudou, a minha coach, vai falar com vocês aqui agora. Ela foi a minha coach, a gente passou um processo bem árduo de aplicação. Cadê os meninos que fizeram o coach com a Lu aqui? Ela é bem chicotinho, né, galera? Pois é, ela ficava com o chicotinho lá em cima, ela fica ali, o coach ajuda a gente a aplicar, a não se sabotar, a não deixar a coisa para depois, porque a gente tende a deixar para depois, né? O Michael explicou muito bem como é que funciona o nosso subconsciente, e o coach ajuda a gente a domar esse ser interno que a gente tem, que fica sabotando a gente. E a Lu vai falar hoje com vocês aqui, eu convidei ela, falei, Lu, cara, você precisa mostrar para os meninos o que você faz, cara. Você precisa levar essa galera para alta performance, para o flow, vocês vão ver a energia dela. Só que para a gente receber ela com energia, vocês sabem, né? Doe e receba. Então, vamos doar bastante energia para a Lu aqui, vamos receber de pé, com bastante palmas, com muita energia. A Luciana Rocha aqui, em cima do palco do Freesider Meeting, para falar sobre alta performance em flow. Com vocês, Luciana Rocha! Queria agradecer o Fagner, né, o convite. Como ele falou, a gente trabalhou durante 4 meses e foi um processo bem interessante. E é chicotinho, né, gente? A gente é coach, né? Tem que cobrar resultado. Coach que não dá resultado, não dá pra gente ser coach, né? Então, realmente, eu dou uns de leve, assim, sabe? Aí a pessoa vai, né? Mas, enfim, agradecer, Fagner, o teu convite aí, muito bom. Então, assim, ele falou pra mim, ô Lu, vai dar uma palestra pra mim pro Freesider, mas, assim, fala o que você quiser. E aí eu escolhi esse tema porque, assim, tá dentro do meu core business, né? Então, assim, 100% dos meus processos de coaching eu prometo entregar alta performance. Independente se vai trabalhar business, executivo, life, eu não faço mais life hoje, mas algumas pessoas ainda querem trabalhar missão, eu sempre vou entregar alta performance. Então, assim, para que a gente começar, eu queria que vocês me falassem por quê. Vamos lá, se ninguém falar, eu vou chamar, tá? Nem que eu não conheça, eu vou apontar e vou chamar. Por que vocês acham que somente 20% das pessoas têm alta performance? Alguém arrisca dizer por quê? Bora, gente, vocês estão com fome, é? Pelo amor, meu! Oh, acorda, movimenta. Vou botar vocês para dançar Macarena desse jeito. Olha que eu trouxe a Macarena pra gente dançar, se vocês não falarem nada. Ele falou que é porque só 20% coloca em ação. Quem dá mais? Falta de conhecimento das próprias habilidades. O que mais? Crenças limitantes. O que mais? Você. O de óculos. Oi? Pulveriza energia? Vai, Ronaldo. Ronaldo, é? Ronaldo. Compromisso. Alguém quer dar mais? Vamos fazer o leilão. Ah, diga. Falta de objetivo? O que mais? Eles estavam calados demais. Eu fui só movimentar, agora todo mundo quer falar. Boa! Olha só, tudo que vocês falaram faz todo sentido. Mas, dentro do tipo de performance que eu trabalho, é assim, tem coaches que trabalham diversas formas de alta performance. Eu trabalho de uma forma X. Tem outro coach que vai apresentar outra coisa, outro coach que vai apresentar outra coisa. O meu, eu testo em mim, então funciona, por isso que eu trabalho. Mas a grande questão é que somente 20% tem alta performance. Por quê? Porque as pessoas não usam o máximo potencial delas. Somente 20% usa. As outras 80% não usam. E eu provo isso nos meus processos de coaching, porque quando eu desafio, vem.
Porque quando eu coloco um desafio alto, a pessoa vem comigo. E aí, dentro desse... Eu trabalho há 7 anos como coach. Comecei novinha, tá, gente? Tenho 34. Aí comecei novinha. Minha primeira formação em coach eu fiz em 2009. Eu era a única nordestina da turma, que eu sou de Fortaleza, tá? Eu era a única nordestina da turma e abaixo de 30. Então, assim, dentro desses 7 anos atuando, não tem errada. As pessoas não usam o desempenho delas. E por quê? Por que vocês acham que as pessoas não usam o desempenho delas? Vai, agora vamos falar de novo. Vocês querem falar? Agora a gente vai falar. Oi? Medo. O que mais? Boa. Boa, não acredito em si. O que mais? Boa. O que mais? Quem dá mais? Oi? Medo de errar. O que mais? Preguiça? Gostei da preguiça, verdade. Se preguiça tem bastante, eu vou provar hoje. Quem dá mais? A acomodação está dentro de preguiça? Pode ser? Tá. Oi? Isso! Vontade de... Ganhou o coraçãozinho da coach! Uhul! Ela ganhou o coraçãozinho da coach. É isso! Não sabe aonde, como usar. Eu pego pessoas que têm uma vontade gigante. Chega assim, ó, na cabeça dela, elas chegam no topo do Everest. Mas na prática não sai nada. Por quê? Porque exatamente, eu não sei como é que eu vou usar meu potencial, Luciana. Como que eu uso isso tudo? Aí as pessoas não usam o máximo potencial delas porque não sabem como usar, nem como potencializar, como desenvolver. É uma série de coisas. Aí tem crença, medo, autossabotagem, enfim, tudo isso que vocês falaram. Certo? Então, assim, eu brinco que se vocês depois entrarem no meu site, que não está meu site novo está em construção, mas o velho está rodando, eu tenho um texto que eu falo uma carta para alta performance. Um convite para alta performance, que eu falo justamente essa coisa que, assim, eu não gosto de trabalhar com no pain, no gain, sabe? Sem dor, sem ganho. Alta performance não é para ser sofrido. Se vocês hoje estão fazendo alguma coisa que está sendo sofrida, vocês não estão em alta performance. Se está doendo, não está em alta performance. Então, repensa. Por que está tão doloroso esse processo? Ou seja, vocês estão aqui, eu conheço bem o produto do Fagner, eu sei que tem um esforço para poder estudar, colocar em prática, tem suscetíveis fracasso, porque não é de primeira que você vai lá e vou ficar milionário e vou ganhar dinheiro. A gente sabe que tem um passo a passo, a gente sabe que tem um step by step. E aí, tem que ter paciência para isso. Só que muitas vezes as pessoas acabam desistindo. Não começa nem a implantar as coisas, já desiste. Por quê? Por que as pessoas desistem? Vamos lá, de novo, eu quero que vocês falem para vocês acordarem. Por que as pessoas desistem? Vamos ver quem é coraçãozinho da coach. Por que as pessoas desistem? Pode ser foco, quem mais? Hã? O que é resultado? Falta de resultado. O que mais? Não tem uma meta, boa, coach trabalha a meta, o que mais? Medo, o que mais? Vamos ver, ninguém acerta. Pô, perto, você está perto, o que mais? Não, tá perto, mas não é isso que eu quis dizer. Vai, que alguém arrisca mais. Pode ser. E por que fica frustrado? Quem falou? A pessoa que tem baixa tolerância à frustração, ela tem o que baixo? Eu vou falar porque eu sou ansiosa. Resiliência, gente. Resiliência. Eu vou falar de resiliência um pouco também. Não vai ser o cerne da palestra, mas como eu também entrego resiliência nos meus processos, não tem como eu aumentar a performance se eu não melhorar a resiliência. Uma coisa está dentro da outra. E para quem não sabe, resiliência é aquela capacidade que a gente cai. Eu estou botando a metáfora. Você leva um nocaute da vida, você cai. E quanto mais resiliente você é, mais rápido você levanta. Então, beleza, levei um soco e bola para frente. Quem tem resiliência baixa, leva um soco e fica lá no chão, reclamando porque levou o nocaute, ou se lamentando porque se permitiu levar uma porrada, e fica lá no chão horas e não levanta. E aí, enquanto ele não levanta, vai outro, levanta mais rápido e sai na frente. Né? Porque hoje a gente sabe que o mercado está super concorrido. Existe milhões de coaches no mercado. Então, se eu não me reinventar, eu morro, né? Então, pensando nisso, eu costumo dizer que as pessoas perguntam assim, o que você faz? Para não dizer assim, eu sou business executive coach, eu falo assim, eu te ajudo a subir a Everest. Aí eu deixo a pessoa curiosa, né? Mas como assim que você ajuda a pessoa a subir a Everest? Eu te ajudo a subir a Everest. Quer vir comigo? Eu já subi várias vezes, é super legal.
tem uma dorzinha no meio, tipo assim, né, desconfortável, mas vamos subir, que quando a gente chegar lá em cima é mó gostoso. Metáfora, né, gente? Subir Everest é pra meta. Então, o que eu quero dizer? Eu ajudo você a subir Everest, por quê? Porque eu levo você pra meta máxima, e pode me dizer que a meta que você for, que eu quero tornar ela viável e ela um resultado. Eu adoro fazer processo de mudança de país. Então, não me diga... Se alguém disser para mim que quer mudar de país, já tem uma pessoa aqui para dizer, opa, vamos mudar. Então, eu tive uma cliente minha, ano passado, eu trabalhava até no Google, lá em São Paulo, que eu moro em São Paulo, ela falou assim, não sei o que, conversando assim, porque eu queria morar em São Francisco. Aí eu até brinco, gente, cuidado com o que você fala para sua coach. Vai se voltar contra você. Pode ter certeza que vai se voltar. Eu falei assim, você quer morar em São Francisco? Então vamos botar isso como meta. Você tá louca, Lucilo? Tá louca, imagina, morar em São Francisco, não tá doida? Falei assim, vamos tornar isso real, por que não? Aí ela falou assim, porque... Aí fica, né, tipo, quando eu pergunto por que não, a pessoa fica assim, né, tipo, não tem... Vamos montar plano de... Tudo é meta, plano de ação, a gente cria uma linha do tempo, que eu chamo de roadmap, vamos montar o passo a passo e vamos pra cima, Deu 4 meses, ela tá em São Francisco. A gente começou o processo em outubro do ano passado, janeiro ela estava em São Francisco. E tá lá, toda feliz da vida, morta de feliz. Então ela falou assim para mim, eu não acredito que você tornou meu sonho. É simples, por que não? Né? Pensando no por que não, uma das minhas inspirações, quem conhece o Michael Phelps, todo mundo conhece o Michael Phelps? Meu livro de cabeceira é o Sem Limites dele, né? E o Michael Phelps, no livro dele, tem tudo, ele fala assim, ele coloca alguma coisa e fala, por que não? Tipo assim, a pessoa vai lá, tipo, vamos diminuir 2 segundos do teu tempo, aí ele. Sim, por que não? Vamos. Então, assim, ele não media esforços pro resultado. Então, é um cara que, eu acho animal, porque tudo ele falava assim, 4 horas da manhã acordar para treinar? Por que não? Bora. Então, assim, mas assim, a grande sacada é que para ele não tinha dor. Para alguém normal, pode dizer assim, mas acordar 4 horas da manhã para treinar 365 dias por 3 anos consecutivos pré-Olimpíada, você vai falar assim, eu não vou. Mas para ele, aí é que tá, a sacada para ele, não tinha dor, era alta performance, certo? Então, agora que eu dei uma provocada em vocês, eu não gosto muito de fazer aquela coisa lenga-lenga da minha história, blá, 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 blá. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou permitir que algumas pessoas me apresentem melhor para vocês, já para vocês entenderem. Até assim, para vocês poderem, né, olhar para mim com mais carinho, né, pensando quem é essa. Agora eu entendi quem é. Então, passa aqui. Aqui? Então, vamos lá. Eu pedi permissão, fiz aí. As pessoas vão me apresentar e aí vocês vão entender mais ou menos o que é que eu faço. Ó, minha headline, ó. Passando para agradecer a Lu por todo o trabalho. Meses atuando com a minha coach, foi show de bola. A gente conseguiu desenhar tudo, PVE, data digital, conseguir ser um pouco mais produtivo, aceitar a minha forma de trabalho, ou a minha forma de pensar e não ficar querendo ser como as pessoas acham que eu deveria ser. Ela não vai só no que os coaches normalmente fazem, ela vai muito além disso. Ela realmente se envolve, ela se interessa, é como se ela fizesse parte da sua organização. Hoje, ela não só fez o processo de coach comigo, como ela fez o processo de coach com os meus principais gestores da minha empresa. Eu me impressiono a cada vez que eu falo com a Luciana, com a quantidade de clareza que ela tem, com a experiência que ela tem, com muitos clientes já. Com esse mesmo perfil meu, então ela consegue me dar um benchmark muito bom também de o que está funcionando para outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que eu passo. Eu acredito que contar com a ajuda de uma pessoa, com a experiência que ela tem, também com a energia que ela tem, faz toda a diferença para que a gente tenha mais segurança, né, na nossa jornada. E as ferramentas utilizadas, né, no processo de coach, né, pela Luciana, realmente elas vão direto ao ponto, são muito práticas. E além de serem práticas, né, elas dão um feedback quase que imediato, porque eu consigo ver hoje, através de uma tela de computador, cada pessoa, qual o perfil de cada pessoa, em qual situação essa pessoa se encontra, quais são os checkpoints que eu tenho que fazer, se semanal, mensal, ou trimestral, enfim. Eu estava empatado aqui junto dos meus desafios frente à aba 11, que ela chegou aí num patamar
de liderança e da equipe conseguir fazer as coisas sem eu ter que sentar e estar pronto, ela me ajudou a levar isso já para outro nível. E cara, foi animal, simplesmente animal fazer esse processo de coaching com ela. Eu tive um ganho de autoconhecimento enorme. Eu acredito que o autoconhecimento é uma das chaves do sucesso para qualquer pessoa. E eu estudo muito isso, eu procuro sempre me autoconhecer. Eu achava que eu estava no topo, mas quando eu fiz o coaching com ela, eu descobri tanta coisa sobre mim que eu não sabia. E recomendo bastante a Lu, porque ela é uma pessoa fantástica. Ela consegue ver bem o que você é, mesmo o que você precisa, e te ajuda a performar de verdade. Ela consegue extrair mais rápido, não melhor, ou só ela consegue extrair, mas acho que ela consegue extrair mais rápido o potencial que eu acho que eu tenho. Pronto. São fofos, né? São fofos, né, os meus clientes. Aqui não estão todos ainda, tem alguns que já passaram por mim aí, o Albertoni, alguém conhece o Rafa Albertoni, Alan Pax, a Olivia do Corpo de 21, o pessoal da Neuari também, porque daí, tipo, não, ficar um negócio gigante, eu coloquei os mais conhecidos, talvez vocês conhecessem mais. Mas, enfim, isso daí é a Luciana que eles falaram, com a energia, bota performance, se envolve e vai pra valer, porque, pra mim é isso, assim, pra que eu leve eles para um próximo nível, eu tenho que dar esse input, que é o que falta, que vocês falaram aqui, que tudo que vocês falaram, que falta baixa frustração, eu jogo a pessoa para lidar com isso. Tem sabotadores, vamos trabalhar sabotadores, vamos trabalhar crenças, enfim, tudo para que eles tenham a maior performance que eles possam ter. Como eu disse, eu não gosto de falar da história, Só resumindo a ópera, eu sou psicóloga, tá? Nasci em Fortaleza e moro hoje em São Paulo, então atuo como coach há 7 anos, já fui para o mundo, nesses 7 anos, fui para RH, aí voltei para coach. Aí depois fui business partner de uma empresa que eu também trabalhava coach. Aí depois, de 3 anos para cá, resolvi, vou viver só de coaching, consultoria. E hoje eu trabalho só com coaching e consultoria na área de gestão organizacional e estratégica, dentro dos meus processos de coaching. Os meus clientes, meu avatar, no caso, ou são empresários, empreendedores, executivos. Alguns eu pego, assim, como no caso eu tenho os 2 aqui que são meus coaches, que a gente fez um grupo do Freesider em janeiro, e a Rei e o Antônio entraram no meu coaching grupo, e aí também são empreendedores, então entra dentro do meu avatar. Mas hoje é o que eu trabalho. Então vamos passar esse slide e vamos falar o que interessa. Então vamos lá. Uma das perguntas que eu sempre me fazia, desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu entrei no mundo do trabalho, é que assim, cara, como que eu tenho mais desempenho? Como que eu consigo extrair o meu melhor? E essa pergunta eu faço todo dia, porque eu não me conformo muito. Mas hoje, sei lá, vocês olham para mim e falam assim, mas vocês atenderam esses caras todos, vocês acham que eu estou feliz? Não, eu estou sempre em busca de mais desafio. Então, a pergunta que eu sempre fazia, como que eu posso ter mais desempenho? Que foi a pergunta que eu fiz para vocês. Como que eu extraio o melhor de mim? Isso me atormentava, ficava assim na minha cabeça, eu tenho que procurar essa fórmula, eu tenho que achar isso. E aí foi quando eu encontrei essa teoria que eu vou falar para vocês hoje, que foi onde, de todas as pesquisas que eu fiz, foi onde eu consegui entender, agora eu entendi como é que eu extraio a minha performance. Então, lembra que eu falei para vocês que eu faço o convite para o Everest? Estudando bastante os esportistas radicais, que meu livro de cabeceira, para quem gosta disso, é Super-Humanos. É o Sem Limites, do Phelps, e o outro chama-se Super-Humanos. Cara, esse livro é animal. Ele fala toda uma pesquisa com os atletas radicais para entender por que os caras querem, tipo, subir o Everest. Por que o cara quer fazer kitesurf no gelo? Que agora tem isso ainda sem roupa, né? Tipo, de bermuda no gelo. Então, assim, ele vai entender por que as pessoas buscam isso. E aí, uma das coisas que me chamou muito a atenção e que eu levei para mim, internalizei, que foi assim, eles têm performance porque, assim, na hora que a pessoa está subindo, vamos dizer, ela está subindo o Everest, uma hipótese, né? Até um filme que tem o Everest, que é bem legal, se vocês quiserem assistir depois. Você vê que quando a pessoa está no meio, ela já está assim, cansada, né? Já, tipo, está com fome, sei lá, não está dormindo bem, enfim, está frio. Aí tem um monte de coisas que imprevistos acontecem. Aí a pessoa para e pensa em desistir, certo? Que é o normal, né? Pô, o que eu estou fazendo aqui? Que merda que eu fiz? Desculpa o palavrão que eu falo palavrão. Que merda que eu fiz? Está aqui. E o que faz ela? Aí ela para e pensa. Ela queria desistir, mas olha só. Ou ela vai e sobe, ou ela morre. Por quê? Porque o resgate só vai estar lá em cima, muitas vezes. Certo? Então, eu digo para o meu cliente, se você não subir comigo agora, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então, eu entendi que, para os caras terem alta performance, esse é o pensamento. Mas não pode ser sofrido. De novo, eu vou ensinar para vocês por que não pode ser sofrido. Mas olha só, só vem comigo na lógica, tá?
Então, se a ideia é subir, vamos subir de forma tranquila, vamos desenvolver o que a gente precisa. Então, nesse livro ele fala bastante, e fez total sentido para mim, que é isso. Por que os caras vão? Porque ou eu vou ou eu morro. Se eu só tenho duas opções na vida, que é ir ou morrer, eu não quero morrer, né? Então, eu vou acabar indo. Aí, o que acontece? Aí acontece um fenômeno que é muito engraçado, que é assim, quando eu tomo a decisão na minha, né, falo para o meu inconsciente, e consciente, que eu vou subir, porque senão eu vou morrer, o nosso corpo é muito inteligente e o nosso cérebro também. Então, o que acontece? Eu uso tudo que eu tenho de comportamento, de conhecimento da vida, que seja de um vídeo que eu assisti há 5 anos atrás, que tinha uma técnica de comer alguma coisa, enfim. Eu vou lembrar de tudo que faça o quê? Eu sobreviver. Então, é isso que eu fico sempre pensando, entendeu? Então, levando para a vida real. Estou falando em forma de metáfora de novo. Mas é isso que eu penso. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês. Eu acordei às 5 da manhã para estar aqui. Porque eu vim de São Paulo, 3 horas de voo, blá, 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 até chegar da minha casa para o aeroporto. Enfim, mas o que me faz vir aqui? Cara, é um desafio, sabe? É testar meu bem. Ou eu vou, eu sempre penso assim, ou eu vou morrer, então vamos. Sabe? Eu sempre fico pensando isso. Por que não? Aí eu vou lá pro Phelps de novo. Por que não? Aí tem gente que fala assim, aí eu digo minhas amigas, né? Ai, amiga, trabalhar de sábado. Ai, tipo, acordar às 5 da manhã, vai deixar de sair na sexta, blá, blá, blá. Por que não? É não medir esforço. Se eu tenho uma meta clara na minha cabeça, eu sei o que eu quero subir o Everest. Então, eu vou estar sempre subindo. Eu posso subir e descer, mas eu sempre tenho essa lógica na minha cabeça. Quando eu penso isso, eu já sei que o meu corpo... Eu dormi 2 horas de ontem para hoje. Estou com energia aqui que eu posso até dançar para a noite toda. Vou para a balada ainda com vocês, se vocês quiserem. Por quê? Porque eu sei muito bem, o meu corpo ele vai utilizar tudo, porque eu treinei ele. Eu treinei meu corpo, eu treinei minha mente para aguentar meu ritmo já. Eu sou, ao contrário, o Fagner vai me matar. Né, Fagner? Pode dizer que você vai me matar. Porque o freesider é uma vida mais, né? Tipo assim, né? O estilo de vida mais sossegado, lifestyle, né? E a Luluzinha aqui é meio workaholic, mas é por quê? Eu vou dizer pra vocês por que eu sou workaholic. Vocês vão entender hoje. Por causa dessa teoria que eu vou explicar pra vocês. Por isso que eu virei workaholic. Porque eu tenho doses de, que ele já antecipou, de flow no meu trabalho o tempo todo. Então, por que não? Por que não? Por que não? Então, eu quero sentir flow. Então, microfone aqui. Pode falar, Fagner. Vai, me mata, vai. Pode matar. Ô, Lu. Som. O meu microfone aí, show de bola. Lu, velho. Vai me matar? Você pode até ser workaholic, mas a gente ainda vai inverter essa parada aí ainda. Ainda tá nas minhas metas de coach, pós-coach, virar essa sua chave aí desse negócio de workaholic aí, velho. Será, gente? Será? Será? Tu consegue, você vai ver. Dá pra gerar o dobro de resultado com menos mas vício. Aí que tá, você vai entender que o meu motivador intrínseco não é o dinheiro. Aí você entendeu que eu posso ganhar R$1 milhão, mas o meu negócio é outro. Mas ok, ele briga comigo, ele fica pé da vida quando eu digo isso, porque ele é contra, né? Então se terminar que ele vai me matar, vai me esganar. Nunca mais ele me chama, viu? Ó, escreve que ano que vem não estarei aqui. Vocês escreveram? Todo mundo? Cortada da lista. Ele tá assim, ó. Cortada. Não, mas é por uma boa causa. Eu vou explicar por quê. Depois que eu explicar por quê e ele continuar me botar na blacklist, aí vocês vão julgar, certo? Depois que eu explicar e vocês dizerem assim, ô Fagner, bota lá na blacklist, aí eu vou aceitar. Mas então tem que entender os meus motivos. Então, uma das coisas que eu também pensava, por que eu não... quem não quer ser mais criativo? Quando vocês trabalham, a gente hoje tem que se reinventar o tempo todo. Se eu, nos meus processos, ficar todo o tempo fazendo a mesma coisa com todo mundo, vai ficar boring, as pessoas vão me abandonar, eu vou perder mercado, então tem que ter criatividade. E quando a gente está em estado de alta performance, gente, é sério, você fica muito criativo. Cara, parece assim que... Sabe aquele... Alguém assistiu aquele filme Sem Limites, com aquele gato do olhinho do Bradley Cooper, que ele toma uma pílula e fica super inteligente? Eu só assisti por causa dele, mas não, mentira. Eu assisti para ver que ele era inteligente, enfim. Vocês viram como a mente se expande? É que nem aquele outro filme Lucy também, que ela toma os negócios e fica mega power, assim, com performance. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Que quando a gente treina o nosso cérebro, corpo, quando a gente entende o que leva a gente para alta performance, é como se nosso cérebro se expandisse. E aí o que era difícil não fica mais. E aí eu olho e falo assim, hoje eu já olho e falo assim,
Quanto mimimi eu tinha no passado, né? Tipo, sei lá, vamos dizer assim, 5 anos atrás, que tipo, por exemplo, se eu tivesse que vir hoje acordar às 5 da manhã de sábado, não sair na sexta, ter trabalhado até 10 da noite. Amanhã, vou sair daqui correndo, vou para Porto Alegre, de Porto Alegre vou pegar um carro, 3h30, até chegar no meu cliente que eu vou dar consultoria 3 dias. Imagina que eu vou, muito trabalho, dá preguiça só de pensar, vou nada. Entendeu? Então eu falo assim, quanto mimimi eu tinha, porque se fosse anos atrás eu não faria isso. Mas, como, de novo, por que não? Só que assim, sem dor, sem esforço, para mim é gostoso, para mim é super legal. Aí é que tá a diferença. Entendeu? Quem olha pro Phelps fala assim, o cara era louco, retardado, tá vendo que eu quero essa vida para mim? Mas para ele era de boa. Se você ler o livro dele, tudo bem, os treinos massacravam, às vezes ele ficava com dor, mas não era coisa que ele ficava, que ruim, não. Entendeu? E aí a pergunta é, como saber o seu limite? Isso eu tenho me perguntado. Aí agora entra, cadê o Fagner? Agora o Fagner faz sentido no que ele está falando, que daí é o que acontece. Quando você fica nesse ritmo também, aí eu vou dizer depois, a gente tem que aprender a domar o nosso flow, para justamente saber o limite. Por quê? Porque dentro da teoria, é como se o teórico ele foi estudar pessoas para ver se tinha algum limite de performance, né? Ou seja, os atletas radicais, tem alguma hora que ele vai querer parar? Sabe, o cara que surfa onda gigante, ele vai querer parar de surfar? Assim, ele vai querer um a mais, cada vez mais? Será que tem algum limite para alta performance ou o limite é o cara morrer? Então, aí também, gente, doses homeopáticas. Depois eu também vou falar para vocês como que a gente trabalha isso, mas é só para vocês dizerem assim, essa menina é louca, ela quer bater hospital, vai dar PT e burnout. Calma. E, por último, essa teoria que eu vou falar para vocês é exatamente isso. Ela dá a sensação que você está vivo. Depois que eu incorporei isso na minha vida, cara, eu me sinto muito mais viva. É como se os problemas não... Bate, mas assim, ok, vida que segue, vamos lá, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Até algumas pessoas, assim, né, tipo, conhecidas, eu sou super carinhosa, tá? Eu sou super sweet. Mas eu encaro as coisas com muita racionalidade. Aí algumas pessoas parecem, de quem me ouve, que eu sou muito fria. Mas não, eu sou coraçãozinho. Mas eu aprendi a trabalhar com os obstáculos como algo natural. Justamente para quê? Para eu ter performance. Se eu não tivesse performance, você acha que eu tinha trabalhado com esse tanto de pessoas que eu apresentei para vocês? Não. Ninguém ia me contratar e continuar me indicando. E alguns continuam comigo depois de 1 ano. Então, essa é a sacada. E de onde que eu tirei isso tudo? Seguinte, a teoria que eu escolhi para utilizar, ela chama-se teoria de flow ou fluxo. O autor chama-se Mihaly, mas não me obriga a dizer o sobrenome, que senão eu vou matar vocês, porque é um nome que parece uma redação, o sobrenome dele, eu não consigo falar de hipótese nenhuma, mas é ele que trouxe essa teoria, e eu acho ela fantástica. Então é esse rapaz aqui, ó. Tá aí o nome dele. Você acha que eu vou conseguir falar, gente? Pelo amor, né? Se o Fagner me obrigasse a falar isso, só Mihaly. O Mihaly tá ótimo já, bonito. Alguém consegue pronunciar esse nome? Vai ganhar coraçãozinho da... Como? Ganhou o coraçãozinho da coach. Eu prefiro não dizer o nome dele, que eu acho que é melhor. Mas, enfim. Ele fez uma pesquisa. Olha como a história desse cara é interessante. Com 7 anos, ele era... os pais dele eram húngaros. E com 7 anos de idade, o irmão morreu, o outro foi preso, ele foi separado do pai e foi bater no campo de concentração. Quando ele chegou no campo de concentração, com 7 anos de idade, ele começou a jogar xadrez. E ele percebeu que quando ele jogava xadrez, ele saía de cena, sabe? A consciência e a ação se fundiam. E ele queria testar cada vez mais os limites dele, e ele via que quando jogava xadrez, ele esquecia todo o caos, ele esquecia todos os problemas. E ele se sentia vivo. E ele se sentia, cara, que coisa gostosa. E ele via que ele era muito bom jogando. E ele pensou, eu sou muito bom jogando. Quando eu estou jogando, eu não esqueço que eu estou aqui. Vou fazer isso mais vezes. E aí, lá durante o campo de concentração, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu começar a perceber o que fazia as pessoas se sentirem vivas. Então, a pergunta de partida dele não tinha nada a ver com performance. Tinha a ver o seguinte, o que faz as pessoas se sentirem vivas e fazer a vida valer a pena? Essa era a pergunta de partida. Partindo disso, ele foi fazer uma pesquisa com mais de 8.000 pessoas. E foi a maior pesquisa sobre felicidade. Foi a dele. Porque ele queria entender a felicidade, ele não tinha nada a ver com performance. Então, depois ele descobriu que a teoria dele vai para performance. Mas eu só queria entender por que as pessoas se sentiam vivas. Porque ele via lá no campo de concentração e o que motivou ele a continuar? O jogo de xadrez.
Muito interessante. O que ele fez? Ele foi fazer psicologia, aí ele estudou Jung, que é o pai da psicologia analítica, depois ele foi para Maslow, todo mundo conhece Maslow, né, da piramidezinha, e aí ele montou a própria teoria dele. Ele começou a se afastar um pouco de Maslow e montou a teoria do fluxo, ou flow, que eu chamo. Se vocês forem ver, tem livros dele que chamam a teoria do fluxo mesmo, que explica tudo isso que eu estou falando para vocês, e nesse livro Super-Humanos também detalha bastante o trabalho do Mihaly. Então essa foi a pergunta de partida dele, sensacional. Então o que ele fez? Ele começou a estudar atletas, jogadores de xadrez, diversos tipos de pessoas que estavam sempre testando o potencial. E ele queria entender assim, o que acontece, o que eles têm em comum? O que acontece que eles continuam fazendo isso? Pesquisando, o que ele chegou à conclusão? Que todo mundo tinha a mesma coisa, que era o quê? Todo mundo, quando estava no seu melhor forma, experimentava um estado de consciência presente e percebiam que depois que em alguma dada atividade de ultraconcentração, as pessoas acabavam a atividade e ficavam super felizes. E relatavam que era isso que fazia a vida valer a pena. Exemplo, vamos dizer que ele pegou um cara que escala uma montanha. Ele percebeu que o cara, toda vida que ele chega no topo da montanha, quando ele está escalando a montanha, quando ele estava escalando, era uma atividade de alta concentração, ele era muito bom fazendo isso, provocava um êxtase para ele, ele chegava no melhor desempenho dele e depois relatava uma felicidade. Aí ele falou, caramba, eu vou estudar sobre isso e vou montar uma teoria dessa. Então essa foi a base da teoria. E aí o que ele entendeu? Gente, eu vou ficar um pouquinho aqui que eu estou com calor, tá? Então o que ele entendeu? Ele entendeu que as pessoas de sucesso, elas eram intrinsecamente motivadas, ou seja, eram pessoas automotivadas, que não mediam esforços de testar o limite delas, para poder ter um melhor aproveitamento de potencial. E que, ao fazer isso, elas conseguiam isso através de alguma atividade de alta concentração. Aí ele falou assim, cara, então é isso aí que é o meu ponto. Então vou criar, aí de novo, vou criar a teoria com tudo isso que eu falei. Então foi isso que ele entendeu. Então, pessoas de sucesso para ele era isso. Entendeu? Eram pessoas que nem o Michael Phelps, cara, não tem problema de testar os limites, não tem medo, vai lá, testa, usa o maior potencial dele e numa atividade que ele tem alta concentração. Ponto. Aí isso foi o que ele entendeu. Daí veio o resto da teoria dele. Então, o famoso flow que eu falei para vocês, que eu estou agora aqui com vocês, eu estou em flow. Total. Né? Então, o flow é onde eu trabalho alta performance. Tem outras pessoas, como eu disse para vocês, que trabalham de outra forma. Ok, mas eu trabalho essa teoria, eu uso em mim, uso nos meus clientes e dá resultado. Então, vamos lá. O flow, como eu disse, veio da teoria dele, então, é um conceito da psicologia. Então, ele fala muito na teoria dele sobre estado de consciência. Mas quando a gente fala de estado de consciência, trazendo para a nossa linguagem da atualidade, quer dizer a presença. Hoje, ninguém fica no presente. É muito difícil a gente estar no presente, certo? A gente está o tempo todo focado no futuro, que a gente nem sabe se vai vir, ou preso no passado, que já passou e que não adianta ficar preso no passado, porque não volta mais. Mas a gente nunca está no presente. Então ele falava justamente sobre essa história do estado de consciência que ele falava, era exatamente estar no presente, que é onde eu tô aqui com vocês, eu tô aqui, não aqui agora, tô aqui no presente. E a minha atuação está sendo fundida com a minha consciência, porque eu tô aqui totalmente imersa com vocês aqui. Parece que nada mais no mundo existe, só a gente. Eita, que profundo, né? Então, isso é a teoria do flow. E aí eu gosto muito... Vocês queriam voltar para escrever? Vou lá. Tá. Então, o flow é assim, ó. Resumidamente, para vocês ficarem mais lúdicos, ainda vou passar um gráfico, mas para ficar mais lúdico ainda enquanto as pessoas anotam, é que assim, para que eu esteja em flow, eu tenho que ter um desafio alto, mas eu tenho que ter habilidade para aquele desafio. Exemplo, eu estou aqui com vocês. É um desafio? Tipo, você acha que não se dá um friozinho na barriga antes de entrar? Pô, são várias pessoas que eu nunca vi na vida. É um desafio porque são pessoas desconhecidas, começa daí. E é um desafio porque, é uma palestra que eu vou sentir, a gente não decora, isso é conhecimento. E só que assim, por que eu estou em flow? Porque, eu tenho um conhecimento do que eu estou falando. E eu já dei várias palestras anteriormente, então o palco não me assusta. Mas, ou seja, é um desafio alto, mas eu tenho habilidade. E aí, por isso que eu entro em estado de flow. Agora... Se tem pessoas que falam assim, mas eu tenho medo de, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de palco, né? Tem pessoas que têm medo de apresentação. Ela não vai entrar em flow. Não vai entrar em flow. Se eu pegar alguém aqui aleatório, jogar aqui no palco para falar do assunto X, a pessoa pode ficar paralisada. Por quê? Primeiro que é um desafio muito alto para o skill que ela não tem, que é a habilidade de falar em público. Entenderam? Ela não vai entrar em flow, mas eu entro porque eu tenho esse skill. Eu desenvolvi isso na minha história de vida.
Entenderam mais ou menos o conceito? Sim? Sim? Caramba, fala! Eu vou gritar para vocês acordarem. Louca, né? Ó, então, eu gosto muito dessa frase, porque assim, que é a história que eu falei no começo, do matar, do subir ou morrer. Meu, na hora que você tem crise, é a hora que você sabe o teu potencial. Mas por que a gente espera chegar na crise para saber o nosso potencial? Podem prestar atenção. Alguém aqui já deve ter ficou desempregada. Quando ficou desempregada aí deu a volta por cima e virou no giraia e teve performance. Tem pessoas aqui, e tem pessoas que não também, tá? Tem pessoas que não, mesmo quando na crise, não consegue... Que tipo, a pessoa pode estar em depressão e etc. Tudo bem. Mas o normal é que, assim, as crises fazem com que a gente tira da gente essa performance. Por que a gente espera pela crise para poder mudar? Alguém pode me dizer? Oi? Procrastinação de quê? Volume morto? O quê? A pessoa? Então, aí tu acha que a pessoa não tem. Quando ela tem. Isso. Exatamente. Mas na pesquisa do Mihaly, ele falava muito isso. Quando as pessoas elas entram em crise, é onde elas têm... Onde naturalmente ela para e diz assim, agora eu tenho que usar tudo. Ó, é que nem dono de empresa. Eu tenho um cliente que é dono de empresa. Aí o cara fatura muito, ele não liga para a despesa. Tá nem aí. Aí eu falo, vamos montar um indicador de despesa. Não. Vamos olhar para a despesa. Não, vamos olhar para outra coisa. Aí o que acontece? Quando começa a cair venda, caiu o faturamento, aí o cara fala, agora vamos ver as despesas. Por que vai ver a despesa quando já está num... Sabe? Já tá... Oi, pode falar, Rê. Boa, a Rê falou uma coisa muito interessante. Ela falou que é o seguinte, por que as pessoas agem? Porque a pessoa não tem mais nada a perder. Eu gostei. Que é o por que não, né? Por que não? Só que esse por que não é para não ter nada a perder. O por que não tem que ser para crescer, não porque eu vou cair, porque eu já estou no fundo do poço. Entendeu? É isso que a gente erra. E, não é só vocês. A maioria, como eu disse, 80% da população faz isso. E eu fico nervosa nos meus processos de coach, e eles dois que ficaram aqui comigo, o Antônio e a Rê, eu pegava ele e falava assim, como que você... Eu olhava para ele e falava assim, sai daí. Eu vou usar o que eu falava, tá? Eu falo assim, eu te tiro da quina da parede e você volta. Porque ele vinha argumentar, e eu sou boa argumentadora, eu argumentava mais. Aí ele, não, mas não sei o que, isso aqui. Tá, mas isso aqui, aquilo, outro. Ele, mas não sei o que, isso aqui. Eu falei, você tá muito... eu te tiro da quina, você volta. Eu te tiro da quina, você volta. Por que ele volta? Alguém sabe dizer? Por que a pessoa volta para a quina da parede e fica lá, nesse... Quina da parede que eu falo é aquilo ali, tá? Pode ser, quer mais? Oi? Por que é confortável ficar na quina da parede? Você não vê nada. Oi? Menos doloroso do que sair, tá vendo? Mas eu prefiro olhar para a parede do que sair. Porque eu tenho medo. E se, Luciana, eu sair e não der certo? Aí eu falo assim, a gente só vai saber se você sair. E se não der certo, a gente monta um plano B e vai para cima. Você acha que eu tentei 100% das coisas que eu faço dar certo? Já fiz um monte de coisa que não deu. E aí? Eu vou continuar no IC pro resto da vida ou eu vou tentar e arriscar? Aí é uma escolha da pessoa. Eu falo isso pro meu cliente. O meu cliente não tem resposta, né? Ele vai ter que arriscar. Porque senão ele não ganha coragem sozinho da coach. Mas enfim, eu desafio nesse sentido, entenderam como é que eu desafio? Por isso que o Fagner disse que eu dou uma chicoteada, porque eu desafio nesse sentido. Então, assim, uma grande coisa que vocês têm que entender é isso. Eu quero muito que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Por que não? Vai ser mantra. Por que não? Aí vocês vão hoje, de madrugada, vocês vão estar sonhando e vai escutar minha voz. Por que não? Por que não? Por que não? Mas é isso, mas por que não? Não quando eu estiver na crise. Por que não agora? Certo? Então é isso. Oi? E why not? Gosto muito disso. Então, assim, o caso do Antônio, ele fazia isso, e eu descobri que tinha uma crença por trás, óbvio, né? Porque, assim, aí eu uso uma coisinha que aí eu pego mais ainda na curva o cliente, que é quando ele insiste em voltar, eu falo o seguinte, olha só, cliente, a gente tem 3 opções na vida. 3. Ou eu fico sofrendo, ou eu saio, ou eu fico sem sofrer. Só que os meus clientes lindos e maravilhosos, quando começam o processo comigo, eles ficam onde?
fica sofrendo. E aí eu falo, você tem 3 opções. Tipo, eu tinha um cliente meu, que é um executivo da Dell, e ele lá reclamando no cara, eu falei assim, vamos lá. Você quer sair do seu emprego? Não. O que você quer? Eu quero ir para a área X da minha empresa. Tá, você quer sair ou não? Não quero, beleza. Então, o que você está fazendo para ficar? O cara não nem responde, né? Tipo, aí eu digo, olha só, você tem 3 opções. Ou você fica nessa empresa sofrendo como você está, ou você sai porque não tem ninguém te obrigando, ou você resolve ficar sem sofrer. Agora, na minha percepção, você está na pior situação, que é o ficar sofrendo. Mas as pessoas adoram ficar sofrendo, eu fico impressionada. E eu não estou falando de uma pessoa, não, gente. Eu atendo muita gente, eu tenho muito cliente de atender 6 pessoas, às vezes. Tinha época eu atendia 6 pessoas por dia. Era a mesma coisa, fica sofrendo. Por quê? Porque zona de conforto, mas tem alguma coisa. Se alguém acertar agora, ganha um coração triplo da coach, vai. Por que que fica? Não! Uhul! Coração triplo da coach. Ganho secundário. A pessoa, ela fica porque tem ganho secundário. É que nem a mulher que apanha do marido. Por que ela não permanece na relação? Porque tem ganho secundário. E aí fica no embate entre o ganho secundário, que é prazeroso, e ao mesmo tempo é punitivo. E aí, só que assim, como tem algo de prazer, aí eu me mantenho, mesmo que seja punitivo, que é o que faz as pessoas estarem. E aí, qual que é a solução? Vamos lá, agora vamos lá, quem ganha mais coração agora? Qual é a solução, então? Se a pessoa, ela tem prazer e ao mesmo tempo ela está na situação porque ela tem ganho secundário, quais são as opções que ela tem? Dentro dessa perspectiva que eu falei, ficou sofrendo, sai ou fica sem sofrer? O que é que ela usa de plano de ação? Vamos lá. Quem não é coach agora vai virar, bora. Oi? Vai com medo mesmo. Quem mais? Tá perto. Vocês dois eram para acertar, porque eu falo bastante isso para vocês. O coach está fazendo arguição com vocês dois, vocês não estão respondendo. Tá bom, desculpa. Vai, bora, gente. Quem dá? Caramba, que medo. Tá, isso aí. Mas olha só, uma das coisas está perto. Mas assim, o alvo é o seguinte, tem que o quê? Aumentar o repertório comportamental. Quando eu digo isso é que é o seguinte, as pessoas elas ficam escutando, metáfora de novo, escuta só rock. Se eu só escuto rock, se eu entro no ambiente de pagode, eu não sei o que fazer. Porque eu só escuto rock, meu repertório é rock. Eu não sei nem cantar uma música, certo? Se eu for para um pagode. Porque eu só escuto rock, eu fico lá perdido. É a mesma coisa. Quando você está na situação que você tem ganho secundário, é porque você não sabe ter aquele prazer de outra forma. Por quê? Porque você tem um repertório comportamental restrito. Então, a nossa grande sacada é aumentar o repertório comportamental. Ou seja, vai escutar pagode, samba. Ou seja, desenvolve skills. Desenvolve comportamentos. Trabalha plano de ação. Sai. Que é o que eu faço com os meus clientes. Tá ficando sem, eu não deixo ninguém ficar sofrendo, eu tiro. Ou você sai ou você fica sem sofrer. Ficar sofrendo não é uma opção no coach. Se você quiser ficar sofrendo, então você não é meu cliente. Então não adianta a gente ficar num processo, porque eu não vou te ajudar desse jeito. Ou você sai, porque, trabalhar performance, trabalhar coach, meta, e o cara trabalhar com ele sofrendo, a primeira coisa que eu faço com ele no processo de coach, tiro ele desse lugar. Certo? E aí, o que é a teoria, gente? Eu adoro esse quadro. Esse quadro não é meu, é do Mihaly, tá? E aí, para exemplificar a teoria dele, ele montou esse diagrama, né? Sei lá. Diagrama. E aí, aqui ele fala do flow. Mas tem outros estados que todo mundo tem. Então, eu vou falar resumidamente, por questão do tempo, e vou focar mais no flow, que é o nosso objetivo. Então, olha só. Ele diz o seguinte, nós temos habilidades versus desafios. Para que eu tenha alta performance, eu tenho que ter desafio alto, mas eu tenho que ter skill alto. Como eu falei para vocês, uma questão que eu estou aqui no palco. Ou quando eu estou fazendo coach, desafio alto, porque eu nunca sei o cliente que vai vir, mas eu tenho skill para atender qualquer tipo de cliente. Então, eu fico no flow. Mas e as outras condições, Luciana? É isso aqui. Então, por exemplo, se eu tenho alguém aqui que tem uma habilidade baixa para um desafio que é baixo, a gente costuma dizer que ele está na apatia. Geralmente, a gente encontra isso em vários lugares. Vários, se vocês começarem a parar para pensar. Eu não gosto de categorizar, tá, gente? Me perdoe, mas eu só vou citar exemplos. Pode ser que a pessoa seja assim como não. Mas, por exemplo, eu posso encontrar uma pessoa apática, por exemplo, sei lá, um assessorista de elevador, que não tem desafio, que é só apertar um botão, certo? Mas ele também não tem muita habilidade, tadinho. Ele não estudou, então, assim, é o que tem para hoje.
Então, ele está na apatia. Tá tudo bem, Luciana? Tá aí? Tá. Ele não está sofrendo, tá tudo bem, ele está coerente, certo? Certo. E o que é o tédio? O tédio já muda um pouquinho. O tédio já começa a ser zona de conforto, que é o quê? Quando eu tenho uma habilidade que é um pouco maior do que o desafio que é dado. Digamos que esse assessorista de elevador, além de fazer o que ele faz, vamos dizer que ele é bom em, sei lá, ele é bom em fazer atendimento ao cliente. Então, eu começo a dizer que, mas ele continua como assessorista. Então, ou seja, ele tem habilidades maior do que o desafio que é dado para ele. O desafio dele é só apertar botão, mas ele sabe fazer bem atendimento ao cliente. Ele é super simpático, ele tem skills de comunicação. Mas aí, como a empresa não reconhece ele, ou talvez ele também não reconhece, ele fica no tédio. E aqui, zero performance, né? Aqui é zona de conforto. E o que é pior ainda? Quando a pessoa ela sabe bem mais do que o desafio que é dado com ela. Então, um exemplo, esse assessorista. Ele, além de falar muito bem no telefone e atender o cliente, vamos dizer que ele também, sei lá, ele é muito bom em planilha de Excel. Ou seja, ele já começa a ter mais skills do que o desafio que é dado. E, a empresa faz muito isso. E aí eu pego muito meus clientes no pé dele, porque, às vezes você pega pessoas aqui que podiam estar performando. Porque aqui é erro de gestão você deixar pessoas aqui. Total erro de gestão. Aqui, beleza. Se eu mexer nela aqui, eu vou causar um problema. Mas aqui eu tenho que aumentar o desafio. A pessoa sabe fazer mais, por que não? Por que não? Por que não? Tá? Então, aqui, zona de conforto. Agora eu vou para o outro lado. Ao passo, acho que alguns de vocês podem até estar por aqui, nesse gráfico aqui, ó, na preocupação. O que é a preocupação? Quando eu tenho um desafio que é um pouco maior do que a habilidade que eu tenho. Digamos que vocês estão aí com esse negócio de digital e tudo, e aí vocês acabaram pegando algum produto para representar, só que assim... começou a dar a sensação que o desafio é maior do que vocês sabem. Porque você fala assim, cara, eu não sei a menor ideia de como é que faz isso. Tenho a menor ideia de como é que eu faço o tráfego, sei lá. E aí acaba que começa a entrar numa preocupação. Por quê? Porque o desafio é maior do que a habilidade que você tem. Isso também não é alta performance. E o que é que ainda é pior? A ansiedade. Que é quando você tem um desafio que é bem maior do que a habilidade que você tem. Aí você fica extremamente ansioso. Olha a sacada. Quando você está na ansiedade ou na preocupação, sabe o que pode acontecer? Você recua. Você recua. Se você não tem resiliência alta, você recua. Por que você recua? Porque, eu não sei. Se eu não sei, eu estou com medo. Aí vem a frustração, vem o receio, vou errar, blá, 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 blá. Aí a pessoa recua e diz, eu não vou fazer. Só que a grande sacada não é recuar, porque desenvolvimento não se diminui o desafio. Nunca. Eu não diminuo o desafio de ninguém. A grande sacada é o que eu preciso desenvolver de habilidade técnica e comportamental. Se eu desenvolvo isso, eu saio daqui. E aí eu vou para onde, que é uma boa sacada? A excitação. O que é a excitação? A excitação eu continuo com o mesmo desafio, que é o que vocês têm aqui, de fazer a venda de produtos como afiliados. Mas vocês já estão aprendendo, vocês já começaram a fazer anúncio, vocês já começaram a escolher o produto, vocês já estão sacando como é que é o mercado. E aí vem aquela história, né? Exaltação. Uhul! A Renata está assim agora. Você tá na excitação. Você estava na ansiedade quando a gente começou o processo de coaching. Aí eu já joguei a rei para cá. Ela ainda não está no flow. Por quê? Porque ela ainda não domina. Mas é questão de tempo ela ir para lá. Entendeu? Mas eu já trouxe ela para a ansiedade, que eu já estou feliz. Para a excitação, desculpa. Eu já tirei ela daqui. Então, quando ela pensou em diminuir o desafio, eu falei, não, senhora, o que você precisa fazer? Aí a gente montou o plano de ação, ela foi, botou em prática, não deu certo. Tá tudo bem? Coach trabalha obstáculo. Então, eu fui trabalhar obstáculo com ela. E aí a gente trabalhou o obstáculo, achamos um plano que deu certo. Aí quando deu certo, ela está aqui, ó, toda felizinha, saltitando. Porque agora ela vê a luz no fim do túnel, que é aquela sensação de quando você assim, caramba, agora eu sei. Aí, mas aqui é flow? Não. Mas você pode ter uma boa performance. Aqui, você pode ter boa performance. Só que você não está no teu melhor desempenho. Ou seja, você não está no teu desempenho máximo. Ou seja, você não está no teu melhor do que você podia dar. Você só está uma boa performance. Você pode alcançar indicador, você pode vender, você pode fazer tudo. Mas você aqui não está ainda no melhor que você pode dar. Certo? Por quê? Porque excitação é assim, você está muito envolvido com a atividade, você está muito afim. Só que você ainda não tem a confiança que falta. Por quê? Porque falta habilidade. Se eu não tenho confiança, eu ainda não me jogo de cabeça. Certo? E o que é o controle? Controle, a maioria aqui deve estar se identificando. Ou na ansiedade ou na excitação ou no controle. O controle, a maioria das pessoas estão aqui, que é o quê? Quando eu sei mais do que o desafio que é dado, só que é um desafio médio, diferente do relaxamento. Exemplo, vamos dizer, já aconteceu isso comigo no passado.
Um cliente que me dava flow, por exemplo, há uns anos atrás, não me dá mais flow hoje, porque ele não é mais desafiador. E aí eu fico no controle. Ou seja, eu sei bem mais do que o desafio que é dado para mim. O desafio é médio, atender um cara X. Mas eu já atendi várias vezes cara parecido com ele. Então, para mim, já não é mais flow. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o desafio, porque eu quero ficar em flow. Então, eu tenho que pegar um cliente mais desafiador, eu tenho que pegar um cliente mais difícil. Tanto que quando eu pego um cliente mais difícil, meus olhos brilham assim, ó. Que legal! Tipo, sei lá, ver um cara X com um monte de empresa, blá, 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 um cara que sabe tudo, eu olho assim, cara, eu quero esse cliente. Por quê? Porque eu quero flow. Porque eu quero desafio. Se eu for me contentar, eu vou ficar no controle, não funciona. Porque é isso que vocês têm que sacar. O que era flow há um ano atrás pode virar controle se eu não aumentar desafio. Porque eu já domino. E quando eu domino, aí vira controle. Porque eu não estou me desafiando. E a maioria das pessoas estão aqui, que é a zona de conforto. Quando meus clientes vêm, ou eles estão aqui, ou eles estão aqui. Né? Então, o controle, o que a gente tem que fazer? A pessoa, ela se sente até confiante, porque ela sabe. No meu caso, eu me sinto até confiante. Só que eu não tenho tanto envolvimento como eu gostaria. Eu não fico com a sensação de excitação e aqui agora, porque não é mais desafiador. Entenderam? Então, a grande sacada é o seguinte, onde que você está? Aí você tem que se achar dentro dele, e aí você vai ter que entender, tá, eu estou na ansiedade, então eu tenho que aumentar a habilidade. Eu estou na excitação, tenho que aumentar a habilidade. Ah, não, Luciana, eu estou no controle, então aumenta o desafio. Ah, eu estou no relaxamento, aumenta o desafio. Mas a ideia é sempre vir para cá. E o que é o flow? O flow, ele tem alguns aspectos. Como é que eu sei que eu estou em flow, Luciana? Primeiro, a sensação de aqui agora. Você não tem outro pensamento, é muito louco. Eu estou aqui com vocês, eu não penso nem que eu estou com fome. Então, é aqui agora. Segunda coisa, você não tem fome, não tem sono. Alguém que já fez alguma coisa e fala assim, cara, eu nem vi o tempo passar? Esse é o flow. Você está fazendo ali, você nem vê o tempo passar. Você não vê se é de manhã, de tarde, de noite. Você sente que você está fazendo uma coisa grandiosa, que é legal. Que você sente assim, cara, eu sou foda nisso. E quando você termina com energia, que você quer correr uma maratona, você fica louco. Gente, é tão louco isso que, por exemplo, eu trabalho muito à noite. E aí, quando eu termino os atendimentos, às vezes 9h30, 10 horas, quem disse que eu durmo? Estou tomando melatonina para ver. Por quê? Porque eu termino assim, com a energia do Brasil para fazer uma maratona, porque o flow, você fica muito energizado. E aí eu demoro 2, 3 horas para parar e tentar dormir. Por quê? Porque você fica muito excitada, é um estado de êxtase. Então, sensação de aqui agora, você não vê o tempo passar, não sente fome nem sono, você não vê nem vontade, você nem sente nada. Você está muito envolvido, você está extremamente concentrado, você sente que é algo grandioso e quando você termina, você fica muito feliz. E você termina dizendo assim, eu sou foda nisso. Eu vou terminar minha palestra com vocês e vou dizer assim, eu sou foda nisso. Entendeu? E não tem problema nenhum. Teve uma pessoa que fala assim para mim, as pessoas têm crenças, né? E fala assim, nossa, mas assim, eu vou dizer que eu sou... Mas assim, para dizer que eu sou foda nisso... Qual o problema? Que baixa estima é essa? Por que a gente não pode ser foda, só o outro que pode ser? Por que eu não vou valorizar o que eu tenho? Sabe? Tem gente que tem medo de dizer que é foda em alguma coisa. Eu fico impressionada. Por que não? Por que não? Por que não? Entenderam? Então, o flow, ele tem isso. Então, assim, aí a sacada é, quem está na excitação e no controle, maior chance de performance. Então, você já sabe o que você precisa fazer. Agora, quem está aqui, ansiedade, preocupação, tédio, relaxamento, são condições que são mais difíceis de ir para flow. Por quê? Porque aqui as pessoas tendem a recuar. Por isso que o coach é importante. Né? Os meus clientes, quando eles não estão comigo, eles não saem daqui, porque recua, que é o caso da Renata, o caso do Antônio, que ia para a parede. Então, o que é que eu fazia? Tiro eles, porque eu disse, não, senhor, vamos desenvolver skill, você vai sair desse lugar, mas você não vai baixar a meta, você vem comigo. Então, o quê? Por isso que um processo de desenvolvimento é importante, técnico, comportamental, óbvio. E se você está aqui, o que acontece também? Você tende a permanecer. Então, aqui você recua, porque o desafio dá medo, e aqui você permanece porque é gostoso, né? Quentinho, já tá bom. Mas, você aqui você não está extraindo o teu melhor, e eu acho isso um problema. Quando você não extrai seu melhor, vocês têm que tentar entender assim, cara, eu tenho que extrair o meu melhor. E extrair o meu melhor é o flow, e não dói, por isso que eu estou falando para vocês, por isso que eu sou workaholic, agora vocês vão entendendo, né? Porque não dói, é gostoso, eu passo o dia fazendo o que eu... Olha só, tem 3 condições para o flow aqui. Para entrar em flow, você tem que amar o que você está fazendo, você tem que gerar resultado fazendo, e a forma como você faz é difícil de ser copiada.
Aí você entra no flow logo de cara, assim, ó. Entendeu? Então, assim, eu tenho isso, eu tenho a dádiva de ter um trabalho que eu tenho flow o dia todo. E eu tenho felicidade constante o tempo todo. Eu canso pra caramba. Claro que eu canso, gente. Eu sou ser humano também, não sou ET, tá? Tem gente que pensa que eu sou ET. Não sou ET ainda. Mas, assim, eu sou ser humano, eu canso, dá cansaço. Tipo, hoje, com certeza, no final do dia vai bater depois que eu vou ficar energizada, né? Vocês me deram flow, então eu vou ficar em flow lá, pá. Lá pra meia-noite eu devo dar uma caída e também dar uma, entendeu? Uma relaxada, eu canso e tal. Mas é tão gostoso que, pra mim, não tem dor no que eu tô fazendo. É assim, ó, a gente não mede esforço, porque é bom. Entendeu? Por isso que, às vezes, eu fiquei workaholic, o Fagner que briga comigo, mas é por isso, porque eu tenho flow o dia todo. Eu tenho um trabalho que eu tenho flow. Eu atendo o dia todo, eu tô dando consultoria, eu tô dando palestra. Cara, tudo que eu tenho, eu amo fazer, eu gero resultado fazendo, e a forma que eu faço é difícil de ser copiada, porque é minha. Entende? Não que eu sou, ela também se acha bala. Não é isso, é porque a forma como eu faço é minha. É minha. Todo mundo tem a sua forma. Então, certo? E por isso que eu fico nessa. Aí qual é a sacada? A gente tem que trabalhar nosso limite também. Então, hoje, como eu estou sempre em busca de desafio, e agora eu já fechei vários projetos para esse ano super desafiadores, porque eu estava incomodada. Gente, de janeiro até abril, cara, eu passei 4 meses uma angústia gigante, porque eu estava no controle. Gente, eu preciso de desafio. E todo mundo, você é louca. Eu falando com os meus próprios clientes, que alguns são meus mentores de negócio. Eu preciso de desafio. Mas você já está bem, você ganha bem. Não é dinheiro, eu quero desafio. Não é dinheiro que eu estou falando, eu quero flow. Eu quero ser desafiada, eu quero um negócio que eu tenho que ir para outro nível, eu quero um desafio novo. Aí, há 2 semanas aí, eu fechei 2 projetos que eu falei, mudou minha energia de um jeito que vocês não têm ideia, porque eu andava bem cansada, sabe? Tava assim, tipo, é muito impressionante. Eu andava assim, as 3 últimas semanas antes de fechar esses 2 projetos, sabe assim, eu dando assim, não tava mais com aquela, sabe aquele flow que eu tinha? Não tava mais, porque eu tava no controle, então tava fazendo, porque eu tenho compromisso com meus clientes. Na hora que eu entrava no coach, eu entrava em flow, mas assim, não tava aquela coisa, eu fechei esses projetos, eu comecei a voar de novo. Por quê? Desafio. Aí eu já entrei, agora ninguém me segura. Falei hoje para um amigo vou voar agora, foda-se. Desculpa o termo de novo, que eu falo palavrão. Eu vou voar, agora ninguém me segura. Que agora eu já voltei de novo o flow, que é isso que precisa. Então, por isso que eu falei, gente, eu não ia ensinar coisas para vocês que eu não faço. Por que eu falo negócio de mudança de país, cidade? Eu mudei. Tipo, eu morava em Fortaleza, e lá, eu não gostava da cidade, não me identificava com as pessoas. E aí eu comecei a estudar muita coisa de business que lá ninguém usava. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu me encantei e falei, cara, eu quero morar aqui. E, querer, é só plano de essa meta. Eu botei uma meta, eu consegui me mudar para São Paulo 8 meses antes da meta que eu tinha estipulado. Porque, comecei a montar plano de ação e fui sem emprego. Tipo, na época eu tinha que ter, porque o custo de vida é bem maior do que o de Fortaleza. Terminei um casamento, com uma semana eu estava de Malicu em São Paulo e pedindo ajuda para todo mundo. Me apresenta fulano, ciclano, beltrano, eu quero morar aqui. E aí consegui o emprego de business partner para poder começar, porque eu nem viver de coach no lugar logo de cara, porque eu também não sou burra, não sou louca. Precisava fazer fluxo de caixa, né, manter um caixa para rodar. E aí, daí veio. Por isso que a pessoa fala assim, mas como você fala que é tão fácil mudar? Eu mudei, eu fiz. Eu não estou te mandando, eu não estou te falando uma coisa que eu nunca fiz. Eu tenho um exemplo, eu mudei. Eu fiz assim, eu fiz assado, eu dou o meu exemplo até para o cliente falar assim, cara, então ela está falando a verdade, porque ela faz, né? Então, eu não trabalho o que eu não faço. Tá? Então, o primeiro, eu testo com a louca aqui. Aí, se eu morrer um dia, vocês sabem que é porque eu fiz alguma besteira, testei alguma coisa maluca em mim e não deu certo. Mas, enfim, eu não ensino o que eu não faço. Tá? E aí, como se identifica o flow, já falei para vocês. É algo que eu amo, eu gero resultado, a forma que eu faço é difícil ser copiada, aqui agora, êxtase, eu sou foda quando eu termino, energia a 1000 e eu fico muito feliz com isso. Então, se vocês aqui não estão tendo isso nenhum dia, cara, problema. Porque é o seguinte, na minha experiência, as pessoas que não... Eu peguei um cliente um dia desses que ele tinha 0 flow. Ele estava deprê, perdido, faltava clareza para ele. Ele chegava para mim e disse assim, eu não sei se eu divorciei, se eu compro bicicleta. Tipo, o cara não sabia de nada. Só sabia que estava triste, deprê. Falta de flow da depressão. Por quê? Porque flow libera neurotransmissores. O Mihaly comprova na teoria dele, ele fez um estudo na neuroanatomia, neurofisiologia, que a gente libera serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, todos os neurotransmissores de prazer. Falta de flow dá apatia,
a pessoa fica carente de neurotransmissores, ela pode entrar na depressão. Isso é muito sério. Então, se você não tem flow hoje no seu trabalho, dica, busca flow fora. Aí, esse meu cliente, como é que eu resgatei ele? Beleza, não tem nenhum flow no trabalho, não estava podendo ter porque a gente não tinha controle, eu não tinha controle da chefe dele, mas então vamos achar um flow fora. O que você gosta de fazer que é desafiador? Não sei. Não, vamos lá. O que você fez uma vez na vida, que você gostou e falou, cara, isso é muito legal. Jogar na bolsa. E quando ele falou isso, os olhos dele brilharam. Então tá bom. Então vamos tentar achar flow aí, por enquanto, só para dar uma energizada, um gás. Porque eu sabia que se eu começasse o processo de coach com ele jogando um monte de plano de ação, como ele estava bem mal, assim, com energia baixa, ele não ia fazer. Então o que é que eu fiz? Fiz ele ter flow em outra coisa, ele começou a ter flow, aumentou a energia, eu comecei a trabalhar com ele. Aí hoje ele está super bem. Então aí vocês têm que pensar, não tem flow hoje no trabalho? Pensa, o que você precisa desenvolver? Segundo, enquanto está desenvolvendo skill para o flow, vai ter flow em outra coisa. Nem que seja na vida pessoal. Vai arrumar uma coisa que te deixe com esses sintomas que eu falei. Seja varrer a casa, né? Seja cozinhar. Tem gente que cozinhando fica em flow, né? Que é aquele estado meditativo. Sabe aquele estado meditativo que você fica lá no on? É isso. E outra coisa, não se interrompe flow. Escutem isso na vida de vocês. Por isso que eu sou contra Pomodoro. Alguém aqui que gosta de Pomodoro vai me matar, mas eu tô ok com isso. Porque eu não gosto da técnica do Pomodoro, porque assim, 50-10, 50-10. Aí vai que eu tô em estado de flow lá, performando, fazendo um monte de coisa, produzindo, no meu máximo performance, produzindo, usando tudo meu, aí o Pomodoro toca. Aí não, vou parar, 10 minutos, não dá. Pomodoro para outras coisas, ok, eu sou a favor, mas para flow, não. Se é atividade flow, esquece Pomodoro. Imerge, entra, nem que fica o dia inteiro. Porque ali você está no teu melhor, para que você vai cortar isso? E Mihaly fala que se você cortar o flow, você demora pelo menos 15 minutos para voltar, e se você volta. Ou seja, tá vendo como é sério? Se você interrompe atividade flow, dificilmente você volta. Aquela mesma coisa, porque você já estava lá. Naquele estado de consciência plena, no aqui agora. Por exemplo, se eu tiver aqui, o Fagner mandar eu parar agora a palestra para ele falar qualquer coisa, dar 10 minutos ele falando, eu não vou conseguir entrar no mesmo fluxo de novo. Eu vou demorar. Por isso que quando a gente começa a entrar no palco, ainda fica aquela coisa assim, aquecendo, para depois entrar o flow, porque no começo não dá logo. Certo? Então, tomem cuidado com isso. E as condições que o Mihaly falou do flow é meta clara. Você tem que ter meta clara para entrar em flow. Você tem que saber para onde você quer ir. Como assim que você não tem meta? Tem gente que não tem meta. Como assim que você não sabe? É que nem você entrar no táxi e dizer pro taxista. Vai para onde? Sei lá. Ele vai te levar para onde ele quiser. Quem não tem meta não tem alvo, gente. Isso aí a energia fala. Então, atividade que exige foco intenso, eu já disse, flow é foco intenso. Eu não estou ligando para o mundo agora. O mundo pode cair, eu estou aqui com vocês. Provoca êxtase, tá? As metas claras, assim, meta desafiadora. Não vem me dar meta boa. Por exemplo, com os meninos aqui, quando a gente trabalhou, toda a vida eu chegava para o Antônio e falava assim, essa semana eu quero que você me traga um desafio. Aí ele, mas o que você quer? Sei, te vira. Eu quero que você me traga alguma coisa que você fez foi desafiador e traz na próxima sessão. Ele ia lá, fazia lá e vinha com um desafio cumprido. O que eu dava para ele? Eu dava uma meta para ele, eu quero um desafio. E assim, tem que dar desafio, porque eu sei que ele já tem habilidade para isso. Então, ele ia correr atrás e trazer para mim. Então, a gente tem que ter muito... a história do desafio ela é fundamental. Se eu tenho uma meta que é ok, ela não vai dar flow. Porque não é desafiadora. Quando a gente está em flow, a gente tem um feedback imediato. Por exemplo, eu estou aqui com vocês. Como eu estou no aqui agora, eu consigo ver exatamente o que eu estou falando em vocês, a linguagem corporal, se eu tenho que falar mais alto. Eu tenho feedback imediato, porque eu estou aqui com vocês. É como se a gente ficasse fundido. E aí eu consigo ter um resultado imediato, eu consigo ter um feedback imediato do meu resultado. E aí eu já posso ir moldando o meu comportamento para ter mais atenção de vocês, por exemplo. Entende? Por quê? Porque daí eu vou vendo feedback imediato, isso o flow dá. Outra coisa, sensação de que é possível. Cara, isso aí sempre tem na minha cabeça, tudo é possível. Tem que estar, ou me prova que não é possível, aí eu fico ok. Mas, a gente para entrar em flow, você tem que acreditar que é possível. Quando eu me mudei de Fortaleza e fui para São Paulo, a cidade maluca, que todo mundo falou, você é louca, larguei marido, que era todo bonzinho, mas você é louca, você vai para lá, você é louca, você é louca? Sou louca. Então, assim, mas eu sabia que era possível ir, e fui. E tô lá, né? E deu certo. E moro sozinha, que é o principal. Tem gente que vai morar em São Paulo e divide apartamento, porque, o custo é muito alto. Mas, assim, a minha meta era ir e ainda morar sozinha, que seria o ápice da meta atingida. E a sensação de que é algo grandioso e gratificante. Por exemplo, eu tô aqui com vocês, para mim, a sensação de que é algo muito foda.
É algo grande, é algo bacana, e me gratifica, porque assim, eu gosto tanto que a gente faz de graça até. O dinheiro, por isso que eu disse, eu não sou movida tanto a dinheiro, eu adoro dinheiro, adoro. Mas eu faço o que eu faço muito mais para ter flow, para ter essa sensação de dever cumprido, do que exatamente receber dinheiro, entendeu? E aí o que eu já falei, a sensação de tempo desaparece, a motivação intrínseca da apropriação, que é isso que eu falei, o prazer de estar fazendo. E aí aqui é para vocês entenderem o seguinte, ó. Qual é que é o melhor caminho para o flow? O Mihaly, ele tentou estudar se tinha alguma forma que era mais tranquila, sabe? Tipo, tem alguma forma que é bem mais tranquilinha de chegar ao flow? Qual foi essa conclusão que ele chegou? Que é assim, eu vou aumentando em doses homeopáticas, porque se eu boto um desafio muito alto por skill baixo, eu fico na ansiedade. Se eu tenho muita habilidade e não uso, eu fico no TED. Então eu vou aumentando, entendeu? Eu aumento o desafio, aumento a habilidade. Aumento o desafio, aumento a habilidade. Aí vou fazendo isso até chegar no flow. Então vai fazendo uma coisa concomitante à outra. Por isso que os meus desafios em coach, eu trabalho com stretch goals. O que é stretch goals? É assim, a cada sessão ele me traz uma coisa e eu aumento um pouco mais o desafio. Onde é mais agora? O que você vai fazer mais agora? Então eu vou aumentando as doses homeopáticas. Eu não vou trazer o cara daqui do 0 e jogar logo o cara no 10. Ele não vai chegar, não vai conseguir. Porque daí ele vai para a ansiedade. Por isso que eu vou fazendo em doses homeopáticas. Aí o coaching faz muito isso. E aí você não tem aquela necessidade de, eu vou entrar na ansiedade. Não, a gente vai modelando. E eu vou fazendo essa modelagem com as pessoas. Foi isso que eu fiz com a Rei e com o Antônio. Então eles viram e eles vêm e nem sente, né? Nem sente. Tá vindo e nem sente. Por quê? Porque eu faço não ser doloroso. Lembra que eu sou contra no pain, no gain? Então eu não faço ser doloroso. Eu faço só ele acreditar que é possível. E aí ele vai vindo. Então o caminho é esse. Não tem outra forma. Pelo menos o Mihaly não achou nada que não fosse isso. Tá? E aí, vou agora falar só para concluir o flow, né? Que é o que faz a gente se sentir vivo. Essa foi a conclusão que o Mihaly tirou. Flow é energia. Energia. Quanto mais em flow você tá, mais feliz você tá, mais energia você tá, mais bem com a vida você tá, e outra, mais resiliente você fica. Porque as coisas não se abatem tanto. Sabe por quê? Porque assim, imagina que eu tô aqui, né? Já a 1000, né? Performando com muita energia, passa a semana com muita energia. Se acontece um problema X na minha vida, como eu tô com energia a 1000, minha bateria tá todo tempo. O flow é como se eu botasse meu celular para carregar. Então toda hora eu boto ele para carregar. Ele não descarrega. Porque toda hora eu estou carregando. Aí o que acontece? Eu saio do flow, estou com energia a 1000. Aí vem um problema, como eu estou com energia 100% de bateria, eu encaro de outra forma. Sabotador não entra em cena, crença limitante não entra em cena, porque eu estou com muita energia. Mas, se eu não tenho um flow, o que acontece? A bateria vai acabando, né? Vai chegando a quase 0%, daí vem alguma coisa, com certeza me impacta muito. Por quê? Porque eu não tenho energia para lidar com aquilo. Que é isso que o Mihaly fala. Por que as pessoas elas permanecem na ansiedade e no controle? Porque dar o primeiro passo desgasta muita energia. Por isso que muitas vezes as pessoas procuram um coach para fazer isso. Como os meninos me procuraram. Por quê? Porque eles viram assim, para dar o primeiro passo, eu preciso de alguém para dar esse input. Né? Então é isso que a gente acaba fazendo, tá? Ele acelera, isso aqui é legal, ele acelera o desempenho mental e físico. Que eu falei do cara dos sem limites, né? Do cérebro, Matrix. É mais ou menos isso. Por isso que os caras lá querem surfar onda gigante, querem subir mais coisa, querem fazer kitesurf. Agora inventaram kitesurf sem roupa no gelo, que louco. Por causa disso, os caras da Red Bull, aqueles caras que fazem esporte da Red Bull, é exatamente isso, amplia o desempenho, entendeu? E aí eles acham que o impossível fica possível. E pode ser que sim, né? E, aliás, várias pessoas testaram que o impossível antigamente hoje é possível, né? Então, realmente, essa teoria é válida. Então, ela tende a ser isso aqui é legal também. É a história que eu falei para vocês. Ação e consciência se fundem. Quando eu tenho o meu desempenho do alto nível, a minha consciência e a ação se fundem. Parece que, assim, é uma dança. E a história da mudança de paradigmas é porque o tempo todo eu estou me desafiando. Então, eu mudo o paradigma o tempo todo. E, apesar de que... Aí, essa é uma sacada legal. Que todo mundo... Eu falei aqui, todo mundo quer entrar em flow agora, né? Porque todo mundo viu que é gostoso. Só que... Apesar de que é o estado que as pessoas desejam, elas fogem. Agora a pergunta é que agora vocês... Agora, eu tenho que te dar a voz já, calma. Por que as pessoas fogem? Por que é o estado mais desejado, porém é o estado mais fugídio? Porque o desafio é maior, que você falou? Medo da frustração. Oi? Sai do controle, quem dá mais? Por que é o mais fugídio?
Ai, gente. Acorda. Coach vai dançar Macarena. Bora. Por que é mais fugídio? Boa, perfeito. Coraçãozinho. É isso aí. Por quê? Porque até chegar o flow, dá um desconforto. Entendeu? Aquele canalzinho lá, ele é chato. Entendeu? Ele é boring. Então as pessoas resistem. Por quê? Porque até chegar, por exemplo, até vocês sentirem flow sendo afiliado, concorda que vai demorar um pouco? Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, pode demorar. E aí, esse pode demorar dá um desconforto e a pessoa acaba não conseguindo. É só por isso. Acertaram. E, por último aqui, falando do flow, é assim, se você quer estar em alta performance, você tem que aprender a dominar o flow. Aí, isso é o que eu estou fazendo agora. Por que eu falo de dominar o flow? Porque, como eu disse para vocês, como o flow é algo gostoso, você fica querendo testar seus limites. Isso pode ser perigoso. Até no livro, o Mihaly, ele fala disso também. Então, eu tenho que tomar cuidado. Porque daí, senão, eu fico nesse estado, aí eu fico, tipo, eu disse, Luciana, workaholic de segunda a sexta. Sábado e domingo vai sair. Vai curtir tua vida. Aí, assim, eu faço, para justamente não entrar nessa coisa também de ficar muito vidrada. Vou fazer flow agora, oscilação, né? Para ter alta performance, a gente também tem que ter vida. Então, tem que tomar cuidado. Hoje eu estou aqui porque eu estou dando palestra, mas de final de semana, geralmente, eu não trabalho, só se for necessário. Por quê? Porque eu tenho que dominar o meu estado de flow. Porque, senão, eu quero ganhar o mundo desesperadamente e nunca mais volto. Sabe? Tipo, aquela coisa que você fica... você fica insanamente. Isso também não é legal. Então, a gente tem que saber dosar. Então, o grande desafio... é que quando você fica com essas doses de flow, é só você dominar ele. Tipo, não deixar que é o que os atletas fazem. Eles ficam viciados. O cara surfa todo dia, o cara quer subir uma montanha todo dia, o cara quer andar de asa delta todo dia. Por quê? Por causa disso. Então, aí no livro ele fala exatamente se você tem que dominar o flow. E epifania é um conceito, só para completar, epifania é um conceito que eu gosto muito de trabalhar também, que ele faz parte do flow. Por quê? A epifania é o que eu já sei, é como se... sabe um conhecimento que vocês vão entrar em epifania já com o afiliado, quem já não entrou vai entrar. Que é quando você entende tanto daquilo que aquilo e você é uma coisa só. Exemplo, hoje eu sou coach. O coach está dentro de mim. Perguntar já é natural da minha pessoa. Até tem gente que fala assim, mas você está fazendo coach comigo? Eu falei, não, estou só perguntando. Não, mas você está fazendo, não, é natural, ou seja, epifania. Epifania é quando é algo que eu faço que é tão natural que já vira um hábito. É quando aquele conhecimento ele já faz parte de mim. Sabe? É como se aquela última peça do quebra-cabeça, achei o quebra-cabeça. Aí, essa coisa da expansão da consciência. Então, a epifania ajuda a entrar em flow, ajuda. Porque através da epifania, quando eu tenho algo que já está dentro de mim, tatuado, está no meu sangue, eu consigo entrar mais rápido em flow. Que é aqui, epifania com alto desafio, flow. Ou seja, o que vocês fazem que está dentro já, que é tão fácil que você nem consegue explicar. É epifania. Quando alguém fala pra mim assim, mas, o que você faz se você tem sucesso? Eu nem sei. Tipo, acaba que você não consegue falar, porque já está dentro. Entendeu? E é isso, por isso que eu também tenho um flow no coaching, porque eu já tenho isso enraizado. E, já estou terminando, Fagner, já vi que você está aqui, está dead finish já, calma. Só pra gente concluir, eu amo esse quadro, eu já te mostrei pra vocês dois, ele já, né? Então é o seguinte, resumidamente é o seguinte... Tudo começa como a gente encara um desafio. Na vida a gente tem que correr risco. Para correr risco, eu tenho que dominar meus medos. Que vocês falaram de medo. Então, para que eu entre em alta performance, eu tenho que correr risco. Para que eu corra risco, eu tenho que fazer um novo relacionamento com medo. Ou seja, dar as pazes, né? Medo e eu, vamos lá, a gente se conhece, beijinho. E aí eu começo a enfrentar o medo. E daí, quando eu faço isso, ou seja, que eu... arrisco, que eu começo a entrar no novo relacionamento com medo, aí eu venho pra cá. Eu começo a encarar o desafio como uma oportunidade. Se eu encarar o desafio como uma adversidade, o que acontece? Quando eu encaro assim, por exemplo, vocês vão pensar aqui que, sei lá, vender um produto é muito desafiador, uma adversidade é uma coisa muito difícil. Na hora, o que acontece? Os teus sabotadores, que crença, o que vocês puderem chamar, aquelas vozezinhas na cabeça começam a vir papocando e automaticamente a tua resiliência cai. Se tua resiliência cai, performance já vai pro ralo. E aí você começa a ter ações reativas e você não tem resultado e você não sabe por quê. Então agora eu te mostro por quê. Tudo começa como? Como eu vou encarar o desafio? Se você encarar o desafio como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade... Eu sempre encaro o desafio como uma oportunidade.
Eu faço as pazes com medo. Eu tenho medo de dar errado? Claro que eu tenho, todo mundo tem, mas eu não me apego a ele. Eu faço um bem bolado medo. Vamos aqui, nós dois, eu tô com medo de dar errado, mas vamos lá, se der errado a gente faz isso. Beleza, beleza, então vamos junto. Então eu encaro o desafio como uma oportunidade de desenvolver alguma coisa em mim. O que eu posso aprender com isso? E aí, automaticamente, eu já entro no estado de excitação. Lembra da excitação? Desafio, skill, e aí eu já começo a ver, tá, agora se eu tô na luz do fim do túnel, eu tenho que desenvolver alguma coisa para entrar em flow. E aí é isso que eu faço, uma ação proativa. Então, aqui é o caminho para vocês irem para o flow. E quando você está em flow, de novo, não tem crença, não tem sabotador, não tem nada que atrapalhe, porque você está em estado, é o que eu disse, alteração de consciência com ação. Não entra, eu estou aqui, não estou pensando em nada, eu estou pensando assim, ele não está gostando de mim. Nem passa pela minha cabeça. Por quê? Porque eu estou em flow aqui com vocês. Entendeu? Então, eu encaro o desafio de ter vindo dar uma palestra como uma oportunidade de, mais uma vez, estar aqui no palco. E uma palestra que eu nunca fiz, eu já dei aula disso, mas eu já falei para cliente, mas eu nunca fiz uma palestra igual a essa. Até o Fagner falou, vai fazer de sabotadores? Eu falei, não, vou fazer outra. E aí, eu vejo isso como uma oportunidade. Então, assim, aí o que acontece? Meus sabotadores caem, minha resiliência sobe, minha performance sobe junto. É simples a conta. Certo? Então, se eu encarar o desafio como uma adversidade, lembra, sabotador sobe, resiliência cai, performance cai. Se eu encaro o desafio como uma oportunidade, o que acontece? Sabotadores caem, o sábio sobe, resiliência sobe, performance sobe. É só isso. Ou seja, se você quer fazer algo de excelente na tua vida, começa a correr risco. É impossível você fazer algo extraordinário na tua vida se você não correr risco. Eu corri risco quando eu vim eu saí de Fortaleza e fui para São Paulo. Eu corri risco ao vir para o palco. Mas, se eu quero fazer algo de extraordinário, eu tenho que encarar meus medos e arriscar. Então, esse é o meu recado. E para finalizar, é o que eu disse, né? Não haverá limites, se você dominar o flow, não haverá limites. O que você pode fazer, ou seja, se eu quero mudar de país, eu vou mudar de país. E o que você está fazendo para dominar teu flow, tá? Gente, obrigada! Uhul!